Senhoras e senhores, bom dia, meu nome é Bernardo e sejam todos bem-vindos a este seminário da Integer sobre as oportunidades nos mercados de Arla 32 e emissões de diesel no Brasil. Para todos os participantes que ainda não conhecem bem a Integer, eu vou primeiro explicar um pouco sobre a nossa empresa. A Integer foi fundada em 2003 em Londres, no Reino Unido, e é uma das líderes entre as empresas de consultoria na área de controlo de emissões veiculares, tendo também escritórios na China, no Japão e nos Estados Unidos. A nossa empresa oferece aos clientes uma combinação de análises de mercado, dados econômicos e financeiros, com um profundo conhecimento técnico nas áreas. Consideramos o Brasil como um dos mercados com grande potencial e vemos particularmente uma faixa abrangente de oportunidades na área de tecnologias para o controle de emissões. A Integer tem experiência extensiva nesse mercado. Temos publicado relatórios e organizado conferências sobre os mercados de emissões de diesel e temos uma ampla rede de contactos com pessoas envolvidas nessa indústria. A nossa conferência de emissões de diesel e Arla 32 Fórum terá lugar de 14 a 16 de maio em São Paulo. Gostaria então de apresentar a equipa de analistas que trabalham de momento com emissões na Integer Research. Temos Tim Chain, é um dos nossos diretores e fundadores da Integer e é responsável pelo setor ambiental na empresa. Isso inclui particularmente tecnologias para o controle de emissões e produtos químicos relacionados como Arla 32. Temos a Laura Cross, é analista e tem trabalhado com vários projetos na área de emissões. Por último, temos a analista Dorit Schult, que durante o último ano tem trabalhado e acompanhado intensivamente o desenvolvimento no mercado de Arla 32 no Brasil. Para começar, olharemos para a situação legislativa de emissões de diesel no Brasil e suas implicações para os mercados de veículos pesados. Logo, em seguida vai ser falado de uma maneira mais detalhada sobre a situação atual no mercado de Arla 32 e analisar um pouco o que tem acontecido durante esse primeiro ano do Proconv P7. O mercado de Arla 32 no Brasil tem certamente muitas particularidades e características únicas, mas também existem semelhanças com outros mercados. Por isso, olharemos para a experiência nos mercados europeu e nos Estados Unidos. Resumindo, vamos falar sobre onde vemos oportunidades no mercado de emissões de diesel no Brasil e o que projetamos para os próximos anos. Finalmente, para explicar de onde vêm as análises desse seminário, apresentarei o nosso relatório sobre o mercado de emissões de diesel e Arla 32 no Brasil, que será publicado em breve. Bom dia a todos, eu me chamo Dorit e eu vou começar agora com a apresentação. Então, em janeiro de 2012, o Brasil adotou novas normas de emissões para veículos de carga pesada, exigindo que fabricantes reduzem significantemente a quantidade de poluentes produzidos por esse tipo de veículos. Essa nova legislação tem um impacto bastante significativo por várias razões. Primeiro, como a fase anterior, o Proconv P6 tinha sido cancelado por falta de ofertas de diesel com baixo teor de enxofre, a transição diretamente do Proconv P5 ao Proconv P7 significava uma redução drástica nas emissões veiculares. Além disso, os novos limites de emissões exigem o uso de tecnologias de pós-tratamento. No Brasil, bem como tem acontecido na Europa e também nos Estados Unidos, a tecnologia dominante escolhida pelos fabricantes para atingir essas novas normas de emissões foi a tecnologia SCR, que é uma tecnologia de redução catalítica seletiva que usa o Arla 32 para conseguir essa redução de emissões veiculares. Com a implementação dessa nova legislação, o Brasil adotou as normas para emissões equivalentes à atual legislação na Europa. Então, estamos agora com uma legislação equivalente ao Euro 5.
Vale também dizer que o Brasil agora tem a legislação para emissões de diesel mais rígida entre os países do BRIC. Vamos olhar um pouco o que tem acontecido no mercado de veículos resultando dessa nova legislação para o CONVI-P7. Nós vemos aqui que, evidentemente, o mercado cresceu bastante nos primeiros 3 semestres de 2011, em termos de vendas de veículos. Mantendo esse nível até o final do 2011, com exceção de uma pequena queda nas vendas em outubro e novembro. Nós vemos que, ao entrar em vigor da nova legislação em janeiro de 2012, as vendas diminuíram significantemente, mantendo-se baixo durante todo o ano, com uma queda adicional em setembro de 2012. Então, foi só no último trimestre que as vendas realmente começaram a se recuperar. Se vê também que esse efeito foi multiplicado para as vendas de veículos pesados. Então, o gráfico mostra todas as vendas de veículos semi-pesados médios e pesados. E, então, esse efeito foi particularmente grave para os veículos pesados. Resumindo, o que foi que aconteceu aqui? As vendas de veículos P5 tinham prosperado durante 2011 em antecipação à implementação do Procon P7. Então, esse feito foi relacionado muito à incerteza e indecisão que acontecia no mercado respeito ao uso da nova tecnologia de pós-tratamento. Então, tinha muita incerteza respeito aos custos, ao funcionamento e tal dessa nova tecnologia de pós-tratamento, e isso levou a uma procura aumentada pelos veículos que ainda usavam as normas do P5. Então, como eu já falei antes, a tecnologia dominante no mercado é a tecnologia SCR, que exige o uso de fluidos para escapamento de veículos a diesel, ou, como se chama no Brasil, o Arla 32. E também gostaria de mencionar que, obviamente, uma grande parte dessa incerteza relacionada dessa incerteza no mercado de veículos foi relacionada a dúvidas sobre a disponibilidade desse novo produto. Isso nos leva diretamente ao mercado de Arla e eu acredito que faz sentido olhar com um pouco mais detalhe na atualidade e nas presentes condições neste mercado. Como todos os motores equipados com a tecnologia SCR, como já falamos antes, exigem o uso de Arla 32, teve naturalmente a necessidade de instalar uma rede de distribuição para o produto em todo o país. O uso da tecnologia SCR exige o uso também de um diesel de baixa teor de enxofre, que no Brasil é atualmente o diesel S10. O Arla é geralmente distribuído juntamente a esse tipo de diesel e usa também os mesmos canais de distribuição. Então, demos uma olhada na rede de distribuição atual e avaliamos um pouco como que está a presente situação. Nós vemos aqui no mapa, em tonalidade de verde mais escuro, as regiões com consumo alto de diesel. E em verde mais claro, as regiões com nível de consumo mais baixo. Naturalmente, esses níveis de consumação de diesel são relacionados à procura por Arla 32 também. Então, podemos usar esses níveis de consumo de diesel como uma indicação ao nível de procura por Arla 32. Então, nós vemos aqui que tem uma procura muito alta por diesel no sudeste do país, no estado de São Paulo, que também tem o maior número de registrações de veículos novos.
e níveis elevados também nos estados de Minas Gerais e Paraná. Também vemos que tem regiões com consumo de diesel relativamente alto no centro-oeste do país, no Mato Grosso, em Goiás, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também na Bahia. Então, em termos da rede de distribuição existente, indicada aqui no mapa pelos triângulos vermelhos, nós vemos que existe agora uma rede que é bastante concentrada no sudeste do país. Também, de novo, nos estados de São Paulo e Paraná, com a exceção da fábrica de produção de Arla 32 da Petrobras, na Bahia. Então, mesmo que essas regiões sejam as que consumem mais diesel, nós temos a situação em que outros mercados com um nível de produção elevado, de procura elevada, como Minas Gerais e o centro-oeste do país, estão bem distantes dos lugares de produção de Arla 32. Quando nós olhamos um pouco no que vai acontecer no próximo ano, indicado pelos triângulos pretos, que indicam as instalações de fábricas de envase ou diluição que serão instaladas nos próximos meses, o que são atualmente planejadas, nós vemos que ao longo dos próximos meses, digamos, aproximadamente durante os próximos 12 a 24 meses, a distribuição de Arla será mais espalhada geograficamente, e conseguirá fornecer o produto também nas regiões mais distantes. Então, nós vemos que terá fábricas de diluição ou envase no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Goiás. Então, nós vemos que esses mercados podem ser, que o produto pode ser fornecido mais facilmente e ao nível local para esses mercados que têm um consumo bem significante desse produto também. Em termos de modelos de distribuição, existem no momento 4 modelos que são usados no Brasil. Primeiro, existe a produção integral de Arla 32, que é atualmente feita exclusivamente pela Petrobras. Segundo, existe a diluição de Arla 32 a partir de ureia em pérolas. E vários distribuidores de Arla usam, nesse momento, esse modelo, e outras já anunciaram que usarão este modelo no futuro. Terceiramente, existem distribuidores que compram um produto líquido a granel e somente conduzem o processo de envase do produto. Além disso, tem um quarto modelo que está sendo usado somente pela Yara neste momento, que é a importação do produto já envasado, e nesse caso é importado da Europa. Então, nós vemos que se espera um desenvolvimento bem dinâmico nos próximos meses no mercado de Arla 32, com um grande aumento na capacidade produtiva do produto no Brasil. Então, falando nas particularidades do mercado brasileiro de Arla 32, eu gostaria de falar um pouco do assunto da legislação para a qualidade de Arla 32, por ser bastante interessante e particular em comparação com outros países. Existem legislações regulando a qualidade de Arla 32 na Europa e nos Estados Unidos também, mas essas não são aplicadas de maneira tão rígida quanto no Brasil. A legislação brasileira prevê que, em caso de não conformidade com as normas de qualidade, essa não conformidade é considerado um crime ambiental. Então, essa é uma avaliação bastante grave dessa não conformidade. Então, no Brasil, a qualidade de Arla é regulada pelo Inmetro, que age como órgão executivo do IBAMA, que implementou também a legislação por Convip 7. A tarefa do Inmetro é única nos mercados globais de fluidos para escapamentos de veículos a diesel,
por, como eu já falei, ser extremamente rígida. O processo do Inmetro para assegurar a qualidade de ar lá 32 consiste, então, em duas atividades principais. Primeiro, todos os produtores ou distribuidores de Arla 32 são obrigados a obter uma certificação do Inmetro para poderem comercializar o produto. Segundo, uma vez que um produtor ou distribuidor é certificado e comercializa o produto, o Inmetro acompanha o produto no mercado através de inspeções periódicas ao longo de toda a cadeia de distribuição. Isso faz naturalmente com que os produtores e distribuidores sejam obrigados a tomar responsabilidade pela qualidade do produto ao longo de toda essa cadeia de distribuição. Como eu já mencionei antes, o mercado brasileiro de Arla 32 demonstra muitas particularidades. Por mais que ele seja diferente, vale a pena ver o que tem acontecido nos mercados mais desenvolvidos em termos de fluidos de escapamento a diesel, que são a Europa e os Estados Unidos. Então, damos uma olhada no mercado europeu de AdBlue, como o produto é chamado lá. O mercado foi estabelecido em 2006 com a introdução da legislação Euro 5 e é agora o mercado mais maduro globalmente. Atualmente, a legislação em vigor é o Euro 6, que seria equivalente ao Procon P8. Então, pela estrutura da União Europeia, o mercado é bastante fragmentado e existem diferenças significativas entre as diferentes regiões. A rede de distribuição de AdBlue nas estradas europeias é altamente desenvolvida e tinha mais de 4.500 pontos de serviço ou concessionárias que vendiam o AdBlue a granel, através de bombonas instaladas nos lugares. Se incluímos os lugares vendendo o produto envasado também, existem no momento mais de 10.000 pontos de venda. O mercado de AdBlue europeu enfrentou algumas dificuldades devido à situação macroeconômica na Europa nos últimos anos, e essas produziram um efeito na procura pelo AdBlue. Então, nós temos acompanhado uma procura diminuída por esse produto. Nos Estados Unidos, também no Canadá, então falamos agora do mercado norte-americano, normas de emissões chamadas US EPA 10 foram adotadas e essa legislação é equivalente também ao Euro 6, seria no Brasil o Procon P8. Mesmo que os dois mercados sejam parecidos, existem diferenças significativas também. O mercado de veículos nos Estados Unidos enfrentou as mesmas dificuldades, por exemplo, devido ao clima econômico, mas conseguiu recuperar-se mais rapidamente que o mercado europeu. E só para dar uma ideia, nós esperamos um aumento de 47% nas vendas de DEF, como o produto é chamado nos Estados Unidos, nesse ano 2013. No mercado norte-americano, nós também temos visto um alto nível de investimento em plantas para diluição local de DEF, e isso é causado principalmente pela existência de mercados locais, como, por exemplo, a Califórnia, que é localizada longe de plantas que produzem DEF integralmente. E, em termos de desenvolvimento do mercado, existem mais de 900 postos de venda ao longo das estradas norte-americanas e os distribuidores de combustível têm apoiado fortemente a instalação dessa rede de distribuição. Para concluir, eu gostaria de falar um instante sobre as oportunidades que existem no mercado de Arla 32 no Brasil.
o que vocês estão vendo agora é a projeção do consumo de Arla 32 no Brasil comparado com a projeção de consumo de DEF nos Estados Unidos nos primeiros anos de mercado. Esse gráfico é da edição de 2011 do nosso relatório do mercado de emissões de diesel e Arla 32 no Brasil. Então, se pode ver a diferença entre a projeção alta e baixa nos respectivos mercados, que é devida ao uso de diferentes cenários macroeconômicos. Devido às circunstâncias econômicas e as consequências para o mercado de veículos pesados, nos quais nós falamos no início dessa apresentação, nós remodelamos e revisamos essa projeção para a nova edição do nosso relatório e incluímos, naturalmente, os mais recentes parâmetros disponíveis para chegar a uma conclusão mais exata e mais exata possível. Então, mesmo assim, esse gráfico mostra bem que o mercado brasileiro tem o potencial de competir com o mercado norte-americano em termos de volume de mercado. Então, essa é uma projeção bastante interessante, como o mercado norte-americano é um dos maiores do mundo. Chegamos no final deste seminário e, para terminar, eu gostaria de explicar de onde tiramos essas nossas informações sobre o mercado brasileiro de Arla 32 e emissões de diesel. Os resultados da nossa pesquisa e do nosso acompanhamento do mercado estão apresentados de maneira detalhada na nova edição do nosso relatório de emissões de diesel e Arla 32, que será publicado durante o primeiro trimestre desse ano. Então, só para falar brevemente o que esse relatório contém. É uma cópia impressa e eletrônica. O relatório também é disponível em português e inglês. E junto também vocês terão acesso à nossa equipe de analistas para responder as suas perguntas. Então, qual pergunta que seja, se for em termos de metodologia usada, ou qualquer coisa, vocês terão acesso aos nossos analistas para tirar essas dúvidas. Então, o que esse estudo inclui? Falamos um pouco dos componentes chaves. Então, será tratada a legislação de emissões de diesel e as normas para a Arla 32, as estratégias dos fabricantes para o controle de emissões veiculares, as cooperações-chave na cadeia de distribuição de Arla 32, planos de expansão de fornecedores domésticos e estrangeiros de Arla 32, a distribuição de Arla 32 e desenvolvimento de infraestrutura, e também rigorosas projeções de oferta e procura de Arla 32. Então, antes de começar com as perguntas, eu gostaria de mencionar que durante os seminários anteriores, muitas pessoas perguntaram sobre dados concretos em termos de preços, produção, projeções de vendas de Arla 32 e também de ureia. Então, eu gostaria de acentuar que o nosso relatório contém todas essas informações em grande detalhe. E também, para receber mais informações, por favor, entre em contato com meus colegas James Dixon ou Bernardo Machado. Então, estamos de volta agora para responder a algumas das perguntas de vocês. Eu gostaria de mencionar que, em caso que nós não conseguimos responder a sua pergunta, vocês podem simplesmente mandar um e-mail para nós e nós retornaremos com uma resposta também. Então, teve uma pergunta que diz: a legislação brasileira de qualidade do Arla 32 foi considerada muito rígida. Quais pontos poderiam ser abrandados? Ela é um empecilho ao desenvolvimento do mercado? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque nós consideramos a legislação rígida de maneira bastante positiva. Por quê? Porque nós vemos que na Europa e também nos Estados Unidos,
a falta de uma legislação tão rígida causou vários problemas, causou incerteza e insegurança também em termos de qualidade. Teve vários problemas com esse assunto de qualidade, falta de uma legislação assim. Então, nós achamos que pode ser um caso bem interessante para acompanhar um pouco como esse tipo de legislação pode resolver esses problemas. A pergunta se essa legislação pode ser um empecilho ao desenvolvimento do mercado também, eu gostaria de mencionar que tem alguns aspectos onde nós temos visto que aparecem problemas com esse tipo de legislação. Por exemplo, quando falamos do formato nos quais o produto está vendido no momento, que são as bombonas de 10 e 20 litros, nós vemos que o mercado está bastante focado nesse formato, e isso tem a ver com a legislação também. Ainda não está desenvolvido bem um mercado de Arla 32 fornecido a granel, e isso obviamente tem que a ver com a legislação, porque, como eu expliquei antes, as normas do Inmetro exigem do produtor e distribuidor de tomar a responsabilidade para a qualidade do produto ao longo de toda a cadeia de distribuição. E para o produto a granel, isso é muito difícil, se não impossível de conseguir. E é parcialmente também devido a esse fato que as vendas a granel são só, no momento, não mais de 1% das vendas totais de Arla 32. Então, tem uns empecilhos ao desenvolvimento no mercado, mas também tem bastante efeitos positivos. Esse é um assunto que acompanharemos ao longo do próximo ano. Uma outra pergunta foi sobre a implementação do próximo passo de legislação de emissões. Então, isso seria no Brasil o Procon P8, que é equivalente ao Euro 6, que seria a próxima legislação para ser implementada no Brasil. Então, esse assunto foi discutido numa reunião do Comitê Técnico do Ministério do Meio Ambiente em dezembro de 2012. E foi dito nessa reunião que existem prioridades diferentes na área de redução de emissões antes da nova legislação Procon P8 ser implementado. Por exemplo, a implementação da legislação para veículos leves, L6, também como o desenvolvimento da rede de distribuição do diesel de baixo dióxido de enxofre. E, então, são esses assuntos que são mais importantes nesse momento, antes de discutir a implementação da próxima legislação Procon P8. Mesmo assim, a Associação dos Produtores de Equipamento para a Redução de Emissões, a FEVAS, tem discutido esse assunto e está com planos de entrar em contato com os fabricantes de veículos, bem com as organizações ambientais no Brasil, para definir para propor uma proposta ao CONAMA com o objetivo de implementar uma nova legislação até 2018. A próxima pergunta que eu gostaria de responder é sobre a implementação de uma legislação de emissões para veículos fora da estrada, ou seja, equipamento rodoviário e para a agricultura. Então,
Novamente, aqui, o Brasil é o país com a legislação mais rígida entre os países BRIC e também na América do Sul, com a implementação do MAR1, que é equivalente à legislação Euro 3, que será implementada a partir do ano 2015 para veículos para máquinas de equipamento rodoviário e a partir do 2007 para máquinas usadas na agricultura. Então, temos aqui também, novamente, o Brasil como um dos líderes, como um país líder na implementação de legislações para reduzir as emissões veiculares. A última pergunta que eu gostaria de responder hoje nesse seminário é a pergunta sobre o nosso site www.encontrearla.com.br. Para os que não conhecem esse projeto, eu gostaria de explicar que temos já 2 sites lançados na Europa e nos Estados Unidos que facilitam a procura por AdBlue ou DEF, com a função de uma procura local. Então, para os motoristas na estrada, oferecemos o serviço de procurar online em um dos nossos sites pelo lugar mais próximo onde está vendido o DEF ou o AdBlue, qual seja, dependendo do país. E, então, tem a pergunta de quais são as novidades sobre o nosso site encontrearla.com.br no Brasil, e eu gostaria de mencionar que temos reuniões estratégicas sobre isso e continuaremos a falar com os fabricantes de veículos e produtores de Arla 32 na nossa conferência em maio em São Paulo, e trataremos extensivamente o desenvolvimento desse projeto.